Aqui estão os textos do Novo Testamento que demonstram a liderança de Jacob e Tiago, o irmão do Messias Yahushua, com os nomes e títulos corrigidos. 1. Atos dos Apóstolos 12:17. Porém ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como Yahu o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Jacob e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Análise. Após ser milagrosamente libertado da prisão, a primeira instrução de Kefas, Pedro, é que levem a notícia especificamente a Jacob, Tiago e aos irmãos. Isso estabelece Tiago como o ponto de referência e a autoridade central em Jerusalém. 2. Atos dos Apóstolos 15:13-21. O Concílio de Jerusalém. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Yahu visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Mas vamos ao versículo 19. Preste atenção na tradução direta do grego. Pelo que o meu parecer é que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Yahu, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Análise. Este é o evento mais crucial. Após um longo debate, Tiago é quem fala por último, dá seu parecer e profere a sentença final. Ele usa a frase autoritativa, meu parecer é, em grego, ego crino, eu julgo. E sua decisão é aceita como a orientação oficial para todas as congregações, incluindo as fundadas por Shaul, Paulo. 3. Atos dos Apóstolos, 21, 18, 19. No dia seguinte, Shaul foi conosco ter com Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Análise. Quando Shaul retorna a Jerusalém, ele não vai primeiro ao emissário Kefas. Ele vai diretamente à presença de Tiago, que é citado nominalmente como o líder, seguido pelo coletivo todos os anciãos. A hierarquia é clara. Tiago é o presidente do conselho. 4. Gálatas 21, 18-19. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Kefas, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos emissários, senão a Jacob, irmão do mestre. Análise. Shaul, ao listar as pessoas importantes que viu em sua primeira visita, menciona apenas 2 nomes, Kefas e Tiago. Ele coloca Jacob, o irmão do mestre. Kefas era casado. Ficava mais em casa do muitos outros, mas Tiago sempre estava em Jerusalém por ser líder dos emissários. 5. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Kefas e Yahuhanan, que eram considerados como as colunas, a graça que me era dada, deram-nos as destras de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Análise. Shaul nomeia os 3 pilares, colunas, da congregação em Jerusalém. A ordem da lista é significativa. Tiago é mencionado em primeiro lugar, seguido por Kefas e depois Yahuhanan. Isso reflete a percepção universal de sua posição de liderança. 6. Gálatas 2:11-12. E, chegando Kefas a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se retirava e se separava, temendo os que eram da circuncisão. Análise. Este é talvez o versículo mais revelador. Ele demonstra que a autoridade de Tiago era tão grande que se estendia até Antioquia. Homens da parte de Tiago tinham a autoridade de inspecionar o trabalho de Kefas, e o próprio Kefas, que era um dos principais, alterou seu comportamento por temer a desaprovação do grupo de Tiago. Isso mostra uma cadeia de comando clara e profundo respeito. 7. 1 Coríntios 15:3-8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Messias morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Kefas, e depois pelos 12. Depois, foi visto uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os emissários, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Análise. Na lista oficial das testemunhas da ressurreição, Shaul reserva uma menção especial e individual para Tiago. Ele não está incluído entre os 12, ou todos os emissários. A aparição do Messias a Tiago é um evento singular e distinto, que serviu como a base para sua autoridade única na congregação primitiva. Conclusão. Final. Estes textos, todos retirados do cânon oficial do Novo Testamento, formam um conjunto de evidências irrefutável. Eles demonstram que Tiago era o líder principal e final da congregação em Jerusalém. Sua autoridade era reconhecida e respeitada por Kefas e Shaul.
Sua palavra era a decisão final em questões doutrinárias que afetavam toda a congregação. Sua liderança era baseada em seu relacionamento familiar com Yahushua e em uma aparição especial do Messias ressuscitado. A posição de Tiago não é uma teoria, mas um fato histórico claramente registrado nas Escrituras. E aí, acho que agora ficou mais claro esse assunto, né? Deixa seu like. Shalom a todos.